gente, olá pessoal do Papiano Bíblias e Afins, tudo bem? Vamos a mais uma reflexão. Se você ainda não é inscrito, está passando por aqui a primeira vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe a sua opinião, assista os nossos vídeos, copie ele, coloque lá no seu Facebook, ajude-nos também a disseminar um pouco da reflexão da palavra de Deus, ou o que envolve o cristianismo e a Bíblia, ok? O que vocês acham? Pensem comigo, o que vocês acham atualmente desses conflitos entre a liderança? As lideranças hoje parece que estão mais preocupadas em defender os seus status, o seu próprio nome, do que mesmo o cristianismo. Está complicado. Mas isso não é de agora, isso é uma questão que é histórica, né? A questão polêmica e apologética, ela faz parte da história da igreja. Vamos pensar um pouquinho. Desde o primeiro século, quando o cristianismo foi estabelecido, já ali em meados, né, do primeiro século, a igreja vai se defrontar com a sua primeira ameaça, que é a influência dos judaizantes que adentraram dentro do cristianismo, né, muitos se disseram cristãos, e permeavam entre os incautos, aquelas pessoas que ainda não tinham tanto conhecimento, principalmente prosélitos que estavam chegando no cristianismo, que era necessário continuar observando o judaísmo, que precisava ainda se circuncidar, porque até então o cristianismo não seria suficiente para levar o homem a Deus. Mas isso aos poucos vamos encontrar Paulo e outros procurando mostrar que isso não era uma realidade, que o cristianismo ele era suficiente, sim, através do sacrifício de Cristo. Vamos ver o comentário aos Hebreus, né, que eu acho que é um comentário, é mais do que uma epístola, comentário aos Hebreus, que é um comentário praticamente do livro de Levíticos, trazendo o sacerdócio de Cristo superior ao araônico, ligando ele à ordem de Melquisedeque. Outra coisa também é que os gnósticos entraram na igreja e permeavam também dizendo que Jesus era um semideus, não poderia ser Deus, afinal de contas a divindade não poderia habitar na matéria, porque a matéria era ruim, era má. Então como é que a divindade iria ser isso, né? Que Jesus não era Deus, que o próprio Deus dos judeus seria um demiurgo, e por aí vai, eram várias questões que colocava toda essa cristandade, ou a pregação do cristianismo em xeque. No finalzinho do primeiro século para o segundo século, nós vamos encontrar também os grandes polemistas que vão defender a fé, que vão escrever tratados para rebater, né, para conflitar exatamente com esse tipo de ensinamento, como o ensinamento do Marcião, que vai ser posterior, metade do segundo século, vai ser posterior, e são tantas coisas que vai aparecer, o arianismo depois o próprio Apolinário e Agostinho, são polemistas que vão debater. Por outro lado, nós temos os apologistas. Os apologistas eram pessoas que escreviam para os estados, para os governadores, para os imperadores, demonstrando ou procurando demonstrar que os cristãos eram pessoas boas, bons cidadãos, pessoas que honravam com seus compromissos, pessoas que trabalhavam bem, pessoas que tinham a sua ética, não eram pessoas que se envolviam tanto em conflitos ou em levantes, em ressurreições contra o Estado. Hoje o termo apologista, ele foi vinculado ao polemista, então praticamente não se fala mais em pessoas polemistas. É tanto que nós vemos aí que homens que defendem a doutrina cristã, eles são chamados de apologistas. Lá no primeiro, segundo século, terceiro século, eles eram chamados de polemistas, né? Hoje, polemista e apologista é praticamente a mesma pessoa. Mas muito bem, por que eu estou tratando sobre essas questões? Gente, hoje no finalzinho do século XX e século XXI, a chegada do neopentecostalismo, a difusão do evangelho, a abertura de uma teologia, eu digo tanto liberal quanto mesmo intuitiva, dentro das nossas igrejas ou dentro do pentecostalismo principalmente, é algo assombroso, né? Nós vemos que os líderes se atacam, as pessoas simplesmente trazem os seus dogmas, trazem as suas questões, buscando embasamento bíblico, para defender as suas teorias que muitas vezes são absurdas. Nós estamos passando por um processo intuitivo, místico, muito grande, onde a materialização da fé ela está sendo além, sabe, entrou numa questão tão maluca
que a fé das pessoas está sendo vinculada a objetos. São verdadeiros fetiches. Isso custa caro. Pessoas que vendem objetos e que levam e que acham que vai levar o óleo, jogar na parede da casa, acha que vai levar um petrecho ou outro, vai colocar num determinado em cima da verga da porta, o demônio não vai entrar, que coloca, abre lá a Bíblia no Salmo X, e que aquilo ali vai defender de mal olhado, de macumbaria e de tanta coisa. Quer dizer, é uma loucura total na cabeça dos evangélicos, eu não digo dos evangélicos firmados que estão na Bíblia, né, direitinho ali, olhando a palavra de Deus, que tem conhecimento bíblico, e de pessoas que estão chegando e estão deixando ser levado por essa onda de inovação, de modismo que está acontecendo. Para nós termos ideia, estão distorcendo, por exemplo, questão de voto. O voto bíblico é uma coisa, já distorceram, já fizeram tanta coisa. Pessoas, olha, liga para cá, me dá o seu dízimo, programa de rádio pedindo dízimo. Sabe, isso não é bíblico. A Bíblia diz que o dízimo deve ser levado à casa do Senhor. Pessoas que simplesmente chegam na outra e seguem, olha, ajuda no meu ministério, faz isso, faz aquilo, faz um voto de tantos reais, que a enfermidade sua vai embora. Isso aí é porque você está sendo avarento, isso aí é porque você ainda não adquiriu, né, o nosso símbolo ou o símbolo da nossa igreja. E pregações às vezes irresponsáveis, do tipo assim, olha, venha para a nossa igreja, que Jesus vai resolver todos os seus problemas. Gente, isso é mentira, isso é sofisma. O que é sofisma, gente? Sofisma é uma mentira vestida de verdade, né? É algo que lá no fundo é algo que está totalmente camuflado. Jesus não disse que vai resolver todos os nossos problemas. Na verdade, ele não disse isso. Ao contrário, eu vejo que a posição que Jesus coloca para os seus discípulos é essa: olha, venham, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Agora, vocês querem me seguir? Muito bem. Então, vocês neguem a si mesmos, tomem a sua cruz e me sigam. Porque no mundo vocês terão aflições, vocês serão perseguidos, serão levados aos tribunais por causa do meu nome, vocês serão julgados, vocês vão ser caçados. E outra, eu estou enviando vocês como ovelha para o meio de lobos, né? Jesus não nos prometeu de forma nenhuma que viveríamos uma vida boa, paradisíaca, uma vida relevante, assim, no sentido de que não teríamos problemas, de que todos os nossos problemas seriam resolvidos. Captar Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Mas veja só, olha o restante do versículo: e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A proposta que ele está dizendo aí é trazer um alívio para a alma, a questão da consciência, é a relação do homem com o pecado. O homem não encontrava nas suas lideranças da sua época, né, principalmente os fariseus, os sacerdotes, que estavam corrompidos totalmente. Os saduceus também não trazia nada de relevante mesmo ali dentro do sinédrio, como um julgamento, uma justiça que fosse centralizada realmente nos mandamentos ou na lei mosaica, mas trazia praticamente algumas teorias e conceitos dentro dos seus próprios comentários. O povo estava cansado, o povo estava cansado de falsas lideranças, o povo estava cansado, sabe, de falsas promessas, de julgos que eram colocados sobre eles, apenas observâncias e observâncias, e não se trazia praticamente resultado a nada, a não ser sentirem o peso da espada romana e sentir o peso da Torá e dos comentários do Talmud, da Misná, né, e de outros livros, do Midrax, de comentários que existia na época, que levava para aquelas pessoas apenas um peso do dedo, né, entre aspas aí, quero abrir aspas, o peso do dedo divino, elevando para eles, relevando para eles a consequência de estarem vivendo sempre sob aquela situação subalterna, sendo julgados ou subjugados pelas outras nações. Era isso que se colocavam. Hoje fazendo hoje uma aplicação para os dias de hoje, nós podemos entender o seguinte: que muitos propagadores da palavra dizem o seguinte: você está vivendo nessa situação, a culpa é sua, porque você não faz isso, você não faz aquilo, você não acredita que Deus é poderoso, você não abre a sua mão para fazer isso, você ainda não adquiriu determinada coisa, sabe? Eu não quero estar sendo diretamente aqui, ou julgando ninguém diretamente, mas nas entrelinhas vocês entendem aquilo que nós estamos falando. A igreja
do século 20 e 21 precisa, sim, aprofundar-se no conhecimento da palavra. Da palavra. Alguém diz assim, olha, vamos voltar ao ensinamento da palavra. A igreja nunca deixou de ensinar a palavra. Agora, a mescla de neopentecostalismo que existe dentro da igreja pentecostal hoje, ela é imensa. Principalmente esses novos obreiros, novos pregadores que aparecem, que acham que a pregação ela tem que estar centralizada na bênção, centralizada naquilo que faz o povo delirar, que faz o povo, sabe, sair da terra e tocar o céu, que tem que sentir na sua boca um docinho gostoso e doce da vitória, sabe, que sai da realidade e entra no surrealismo, né? No surrealismo, que eu posso dizer assim, cristão, que olha, meu amigo, agora é só vitória, só vitória. Isso não existe. Isso seria muito bom se fosse verdade, mas infelizmente é uma utopia, é algo que apenas se deseja, é apenas que passa na nossa mente, porque a nossa vida é de desafio, a nossa vida é lutarmos contra a carne, contra o sangue, no sentido de nós mesmos como natureza, pelos seus desejos pecaminosos. Eu não digo carne e o sangue de outro, que Paulo diz, a nossa carne não é contra a carne, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ele está dizendo a outra pessoa, mas contra as hostes, né, as potestades que estão no ar. Eu digo carne e sangue contra, estou falando de nós mesmos, aquilo que a nossa alma produz, o desejo em si mesmo e lança sobre o nosso corpo a prerrogativa de consumá-los para que eles possam ser totalmente satisfeitos. É contra isso que nós temos que lutar, é contra nós mesmos. Afinal de contas, João disse, olha, o nosso inimigo é aqui, a carne, o mundo e o diabo. Então nós podemos ver que o diabo, nós podemos resistir, como disse Tiago. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo, João disse, não ame o mundo, nem o que há nele, porque senão o amor de Deus não vai estar em você. Então nós não podemos estar amando o mundo. Mas e a carne? Paulo disse, crucifica a carne, né? E as suas paixões. Então essa é a nossa luta. Esse é o nosso desafio. No demais, por que nós vamos estar lutando um contra o outro? Por que as igrejas estão lutando? Por que a liderança está lutando? Quais são os seus objetivos? Por que esses preceitos egoístas? Precisamos saber discernir o apologista, aquela pessoa que está defendendo a doutrina bíblica, o ensinamento bíblico, a edificação da igreja, aquele que realmente deseja mostrar a diferença entre a Igreja de Cristo aqui na Terra, que é sal e luz, para apenas uma organização de pessoas ou como uma comunidade chamada de evangélica, mas que tem todo tipo de rito, todo tipo de costume, todo tipo de cultura inserido nela. Isso não é cristianismo, é pseudo-cristianismo. A igreja, o crente, as pessoas que formam a comunidade cristã precisam estar atento para isso. Porque até então, muitos, na própria época de Jesus, achavam que estavam vivendo uma vida sadia e não estava. Quando João escreve aquelas cartas da qual recebeu pela revelação de Jesus, as epístolas lá no Apocalipse, nós vamos encontrar que 5 delas existem sempre um termo de Jesus dizendo assim, eis que eu tenho contra ti essas coisas. Um é tolerar falso profeta, outro é tolerar a prostituição, o outro é tolerar falsos ensinos, o outro é ter deixado o primeiro amor, não é isso? Então sempre há uma motivação para olharmos para nós mesmos, olharmos para a nossa comunidade, a nossa igreja e perguntarmos, Senhor, o que é que está faltando na nossa vida, ok? Então, em vez de estarmos dentro de um conflito sem frutos, em um conflito simplesmente por bater, dizer, um xinga de um lado, outro xinga do outro, usa programa de TV, usa canal de Facebook, usa canal de YouTube para se falarem, dizerem, olha, eu sou melhor do que fulano, fulano está não sei o quê. Acho melhor cada um olhar para a sua Bíblia, olhar para a história da igreja, para os preceitos cristãos e procurarmos a edificação da igreja. Afinal de contas, sal e luz não passam despercebido aonde quer que estejam, ok? Então fica essa reflexão de hoje e vamos fazer uma pergunta para nós. Afinal de contas, quem é o nosso inimigo? Contra quem estamos lutando? Contra quem nós devemos combater e debater? Vamos prismar pela ortodoxia bíblica, pela doutrina dos apóstolos, pelos bons ensinamentos cristãos. No demais, o Senhor há de nos abençoar. Até mais, até a próxima e até breve. Em nome de Jesus.